Já imaginou se a gente pudesse não apenas entender, mas de fato treinar o nosso próprio cérebro? Hoje, a gente vai mergulhar numa tecnologia simplesmente fascinante que faz exatamente isso e o melhor, de uma forma totalmente não invasiva. Vamos descobrir juntos como um simples mapa da atividade cerebral pode ser a chave para otimizar nosso desempenho mental? Pensa só, e se o nosso cérebro viesse com um manual de instruções? Parece coisa de filme de ficção científica, né? A ideia de ter um guia detalhado mostrando tudo o que acontece na nossa cabeça. Mas a verdade é que hoje em dia isso é totalmente possível. A gente pode ter um retrato super preciso de como o cérebro funciona, o que abre portas para um nível de autoconhecimento e de melhora que, sinceramente, era impensável até pouco tempo atrás. Bom, então vamos começar pelo começo, certo? Antes de pensar em qualquer treinamento, o primeiro passo de todos é criar um mapa. É a fase de avaliação, onde a gente vai, basicamente, tirar a planta baixa da atividade elétrica do cérebro. E olha, um ponto super importante aqui é a segurança. Essa avaliação inicial é um procedimento 100% seguro, tá? Ele é indolor, não é invasivo, não tem risco nenhum dano, nem qualquer tipo de desconforto. É, na essência, como se a gente estivesse só ouvindo o que o cérebro está fazendo no seu estado mais natural. A ferramenta que faz isso acontecer é o eletroencefalograma quantitativo, ou, para facilitar, QEEG. Pensa nele como avaliação fundamental, sabe? Um registro da atividade elétrica base do cérebro. Ele mostra pra gente como o cérebro se comporta naturalmente, sem estar focado em alguma tarefa específica. E o mais legal é que o processo em si é surpreendentemente simples. A pessoa só precisa colocar uma touca com sensores e relaxar. Fica ali 10 minutinhos de olhos abertos, depois mais 10 de olhos fechados e pronto. É um procedimento totalmente passivo, feito justamente para capturar o cérebro no seu ritmo mais autêntico. Ok, então com todos esses dados coletados, é aí que a mágica começa de verdade, a fase de análise. É nesse momento que os sinais elétricos brutos são traduzidos em informações valiosíssimas sobre como o cérebro de cada um funciona. Essa etapa é como se a gente estivesse decifrando um código secreto, a linguagem própria do cérebro. Aqueles padrões elétricos são processados e analisados para revelar o funcionamento interno da mente de um jeito que a gente possa finalmente entender e usar isso a nosso favor. Agora, a parte realmente fascinante é o que os especialistas procuram. Não é só um número solto. Eles analisam ritmos específicos, como as ondas alfa, que estão ligadas ao relaxamento, ou as ondas beta, que a gente usa para focar. Eles procuram por desequilíbrios, sabe? Áreas que estão trabalhando demais ou de menos. E aí comparam tudo isso com um banco de dados enorme para identificar desvios que podem explicar, por exemplo, uma dificuldade de concentração ou uma ansiedade. E para a gente conseguir visualizar tudo isso, entram em cena os mapas topográficos. Eles são incríveis. Esses mapas coloridos transformam um monte de dados complexos numa imagem visual super clara. Eles mostram exatamente quais regiões do cérebro estão mais ativas, geralmente em cores quentes, como vermelho, ou mais lentas, em azul. É uma forma muito intuitiva de enxergar a mente em ação. No final das contas, essa análise toda tem um propósito muito claro. O objetivo é um só: encontrar o melhor caminho, o caminho mais eficaz para equilibrar a atividade cerebral e, a partir daí, criar um plano de otimização que seja único para cada pessoa. Certo, com o mapa em mãos, a gente sai da avaliação e entra na ação. Agora vamos para a fase de treinamento ativo, uma técnica poderosa que é conhecida como neurofeedback. O neurofeedback é, na prática, uma academia para a mente. É isso mesmo. É um método que usa um feedback instantâneo para ensinar o próprio cérebro a se autorregular, a funcionar de um jeito mais equilibrado, mais eficiente, tudo com base naquelas metas que foram traçadas lá no mapa inicial, lembra? E para entender como isso funciona, a analogia de aprender a andar de bicicleta é simplesmente perfeita. Quando a gente está aprendendo a pedalar, se o corpo fica instável, a gente sente isso na hora, certo? Esse é o feedback. A gente se ajusta e continua. Com o neurofeedback a lógica é a mesma. Se o cérebro entra num estado que não é o ideal, tipo distração, um jogo na tela fica mais lento. Isso é o feedback. O cérebro, que quer que o jogo acelere, aprende a ajustar a própria atividade. É um aprendizado totalmente intuitivo. Uma sessão típica é bem direta. Os sensores são colocados só nas áreas do cérebro que o mapa mostrou que precisam de um treino. Aí a pessoa interage com um vídeo ou um jogo que responde em tempo real à atividade cerebral dela. Com o tempo, por meio desse reforço positivo, o cérebro vai aprendendo a manter aquele estado mais focado e equilibrado, por conta própria. Ok, então depois do mapeamento e de todo o treinamento, qual é o resultado final?
O que se pode esperar na prática de todo esse processo? Em termos práticos, o programa geralmente envolve 1 ou 2 sessões de treino por semana. É um compromisso consistente, claro, mas totalmente gerenciável, que permite ao cérebro não só aprender, mas, o que é mais importante, consolidar esses novos padrões de funcionamento. E os benefícios? Eles são muito tangíveis. Não se trata apenas de melhorar o foco. É sentir aquela clareza mental para terminar uma tarefa sem se distrair. Não é só reduzir a ansiedade. É sentir uma calma interna que talvez não se sentisse há anos. É ter um humor mais estável e o sono que realmente descansa. No fundo, é ter um cérebro funcionando de forma otimizada, mais leve e muito mais eficiente. E o ponto crucial aqui é que isso não é um conserto rápido ou temporário. Não é um band-aid. O cérebro está literalmente aprendendo uma nova maneira de funcionar, criando novas conexões neurais. Por isso, os resultados vêm de forma gradual e, o mais importante, são feitos para durar. Eles permanecem. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final que é, no mínimo, empolgante. Se agora a gente tem as ferramentas não só para ler, mas de certa forma para reescrever os padrões da nossa mente, até onde isso pode nos levar? Qual é o verdadeiro potencial da mente humana quando a gente pode ajustá-la para o seu melhor desempenho? Fica aí a reflexão.